Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esta disciplina da nossa escola bíblica, a disciplina Parábolas de Jesus. Eu me chamo Mateus, eu sou o pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga. Você está no nosso canal e nós nos sentimos muito felizes e honrados em ter você aqui conosco. Que você é membro da nossa igreja, que bom que você está dedicando esse tempo para estudar a palavra de Deus. Se você não é membro da nossa igreja, sinta-se à vontade em nosso meio, sinta-se muito bem acolhido em nosso meio, que Deus também possa falar ao seu coração. Bom dia para você que está acompanhando a estreia da nossa aula neste domingo, dia 22 de novembro, dia do músico, dia da música também, e nós louvamos a Deus pela vida também dos nossos irmãos que labutam nesta área. Se você é músico, se você canta, se você toca, receba também o nosso abraço nesse dia 22. Mas talvez você esteja assistindo essa aula em outro dia, em outro horário, não tem problema. Pode ser boa tarde, pode ser boa noite. A escola bíblica pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser qualquer dia da semana. O importante é nós separarmos um tempo, reservarmos um tempo para estudar a palavra de Deus. Deus possa então ministrar ao seu coração durante esse tempo, através de um conteúdo tão rico que é a palavra de Deus, sobretudo aquilo que Jesus Cristo, o próprio Jesus, nos ensina através das suas palavras. Antes de nós orarmos, eu gostaria de falar para vocês rapidamente a respeito da Bíblia do Discipulado. Se você é da nossa igreja, você já me ouviu falar bastante a respeito dela, mas eu quero mais uma vez dizer que nós temos ainda alguns exemplares desta Bíblia aqui na nossa secretaria, aqui na nossa igreja. Você pode adquirir uma Bíblia muito interessante, uma versão muito boa da Palavra de Deus, a versão revista e atualizada de Almeida, a tradução de Almeida, e você encontra aqui alguns estudos que podem ser utilizados de forma individual, ou em duplas, ou em grupos, que com certeza vão acrescer a sua vida, o seu entendimento da palavra de Deus e também do tema discipulado. Se você quiser adquirir essa Bíblia, entre em contato conosco. Nós temos também a edição luxo. Você pode presentear pessoas. Olha, que presente bonito para a gente dar para outras pessoas. Então, se você quiser, fique à vontade e é só fazer contato com a nossa secretaria administrativa e adquirir a sua. Vamos então orar ao Senhor, pedindo que Ele possa trazer ensino, trazer entendimento, trazer discernimento ao nosso coração e à nossa mente. Pai Santo, Pai querido, nós queremos Te louvar, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, novamente reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te louvar, para estudar a Tua palavra. Suplicamos, ó Pai, que possas ministrar ao nosso coração, a fim de que nós sejamos alimentados, ó Deus, através do encontro contigo, através da Tua palavra, de cada ensino, de cada verso, cada comentário, cada lição que nós vamos extrair desse texto. Fala conosco, Senhor, é o que nós suplicamos, que ao final desta aula, todos nós possamos ter esta convicção de que aprendemos um pouco mais, de que pudemos entender um pouco mais aquele que é o conteúdo da Tua palavra para as nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Esta é a nossa expectativa, a de que você esteja acompanhando as aulas e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Essa também é a minha expectativa de hoje, que através da parábola de hoje, isso aconteça conosco. Nós já passamos por algumas parábolas de Jesus nesses últimos meses. Todos os professores da escola bíblica têm contribuído, têm ministrado uma das aulas. Quero deixar aqui também minha palavra de gratidão pela vida da irmã Vanessa e também da Vanessa Lopes, também do nosso irmão Pedro Pereira, que lideram a escola bíblica nesse tempo. Tem feito um excelente trabalho junto aos professores, junto às classes. Nós louvamos a Deus por isto. Cremos, meus queridos irmãos, que continuaremos crescendo, tendo mais disciplinas, mais cursos e mais pessoas sendo abençoadas através das ações da nossa igreja. Passamos já pela parábola do semeador, tive a alegria de compartilhar dela com vocês, parábola do joio e da rede, a parábola da viúva insistente, a parábola do amigo inoportuno, a parábola, que mais? Já tivemos a parábola também do bom samaritano, a parábola dos talentos, né? A parábola que fala sobre
as virgens também, enfim, várias parábolas que já puderam ser compartilhadas. Nós louvamos a Deus por isso. E hoje nós vamos compartilhar a parábola, atenção, é a nossa lição 12, a parábola chamada O Rico Insensato. Está aparecendo aí na sua tela agora, a parábola O Rico Insensato. É sobre isso que nós iremos meditar nesta oportunidade, manhã, tarde ou noite, como eu disse. Lá em Lucas capítulo 12, entre os versos 13 e 21, nós iremos pensar sobre o que diz essa parábola. Você pode acompanhar também na sua revista, a revista que nós temos utilizado, né? Parábolas de Jesus. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Vamos então ler esta parábola e ver o que nós iremos descobrir com ela hoje. Vamos lá. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. Este texto alcance o nosso coração, que nós possamos, como eu disse, ser edificados através da palavra de Deus. Meus queridos, A.M. Hunter declarou: as parábolas perfazem grande parte, mais de um terço, dos registros do ensino de Jesus. Nós não podemos desprezar o ensino das parábolas. Eu falei isso quando estudamos a parábola do semeador. Você ouviu isso também pelos outros professores. E eu repito, nós não podemos desprezar as parábolas. O conteúdo das parábolas é riquíssimo para as nossas vidas, para a nossa prática de vida, sim, porque não se trata apenas de conhecer, não se trata apenas de entender, não se trata apenas de estudar as parábolas. Se trata também de colocá-las em prática na nossa vida. Nós temos que praticar aquilo que está escrito, aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. É por isso que você está aqui conosco, que nós estamos aqui juntos, para estudar, para compartilhar conhecimento, para trocar experiências, conhecimento, mas também para sermos, pela palavra de Deus, desafiados a praticar aquilo que ela nos ensina. Eu quero então começar pensando sobre esse tema, trazendo algumas declarações, algumas afirmações que eu tenho certeza você já ouviu, se não todas, pelo menos algumas delas. A primeira diz assim: o dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo o que ela gasta. O que é que você acha dessa frase? Olha de novo. O dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo o que ela gasta. O que é que você acha dessa frase, hein? Você concorda com ela? Você discorda? Você acha que não é por aí? Ou você concorda? Não, é exatamente assim. O que é que você pensa sobre isso, hein? A segunda frase, ela diz assim: a nossa felicidade depende mais do que temos na cabeça do que daquilo que temos nos bolsos. E aí, concorda ou discorda? Quem concorda, levanta a mão. Agora, quem discorda, levanta a mão. E aí, você concorda ou discorda a respeito desse tema? A terceira frase diz assim: o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Ah, então para quem sabe o que fazer, ela traz felicidade. Será que é isso? O que é que você acha? Essa frase, ela pode ser aplicada à nossa vida? É um bom princípio de vida ou não? Qual é a sua opinião? E finalmente, a quarta frase diz assim: quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, eu tenho certeza. E agora?
Será que você está assim, concorde nessa questão? Você, depois de alguma experiência de vida, você concorda com essa frase? Dinheiro é a coisa mais importante do mundo? Você acha ou você tem certeza? O que é que você acha a respeito de tudo isso? Parece que quando nós estamos falando a respeito disso, meus queridos, nós estamos falando contra a riqueza. Parece que quando nós lemos uma parábola como esta, a parábola do rico insensato, quando nós lemos algum relato bíblico que fala a respeito do dinheiro, do perigo do dinheiro em nos dominar, em dominar a nossa vida, parece que nós estamos pregando contra a riqueza, falando contra a riqueza. Vou dizer uma coisa para você. Nós estamos falando contra a riqueza. Não. Será que existe algum problema em ser rico? Será que é pecado ter bens e recursos materiais? Claro que não. Aliás, se você procurar na sua revista, na página 71, você vai ver, meus queridos irmãos, o relato de várias personagens bíblicas que tinham posses. Abraão, em Gênesis capítulo 13, versículo 2. Jacó, em Gênesis capítulo 30, verso 43 e capítulo 32. Barzilai, em 2 Samuel 19. Jó, lá no seu livro, o livro de Jó abre falando das posses e da riqueza de Jó. Lembra de José de Arimateia, que serviu seu túmulo para Jesus? Ele também tinha posses, entre outras pessoas. Então, será errado poupar para o futuro? Poupar hoje para se ter no futuro? Claro que não. É só olhar as próprias palavras de Jesus em Lucas capítulo 14, quando ele fala a respeito da importância do planejamento. Se nós queremos construir, se nós queremos realizar algo, temos que planejar, temos que poupar, temos que calcular bem. Claro, Jesus está falando ali no contexto do discipulado, né? Está falando assim, olha, nós precisamos calcular bem se queremos ser discípulos de Jesus ou não, seguidores dele. Mas se nós queremos também nas nossas realizações pessoais, nas nossas realizações materiais, ser exitosos, precisamos planejar, precisamos poupar, e não há mal nenhum nisso. Não há dificuldade nenhuma em relação a isso. Qual é então o problema, meus queridos irmãos? O problema é nós transformarmos o dinheiro em um Deus. O problema é nós adorarmos ao dinheiro. O problema é nós amarmos ao dinheiro. O problema é o dinheiro se tornar a raiz de todos os males em nosso coração, como Paulo diz quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, versos 7 a 10. Ele também diz, quando escreve aos Colossenses, que isso é uma idolatria. Amar o dinheiro, adorar o dinheiro, é uma idolatria. Por isso Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, ou nós iremos amar as riquezas, amar o dinheiro, amar aquilo que nós podemos acumular para nós mesmos. Pensando sobre isso, pensando sobre a parábola do rico insensato, sobre esta dinâmica, e depois eu vou falar um pouquinho mais do início desse contexto, não da parábola em si, mas do texto que nós lemos, né? Porque você percebeu, Jesus conta a parábola a partir do versículo 16. Mas antes, ele tem um momento de encontro com uma pessoa que brota da multidão e faz um pedido a ele, e depois ele tem uma fala direta à multidão, falando a respeito do perigo da ganância, do perigo da avareza, do perigo da cobiça. Então, assim, pensando sobre essa questão, sobre o pedido que foi feito a Jesus por uma pessoa que estava tendo dificuldades com a partilha da herança familiar, e pensando nas palavras de Jesus no versículo 15, que de maneira peremptória, de maneira assertiva, de maneira contundente, fala a respeito do cuidado que nós devemos ter com a ganância, com a avareza, com a cobiça, a partir daí é que ele vai então contar a parábola do rico insensato. Começa no versículo 16, parábola do homem cuja terra produziu muito bem e que ele ficou assim se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer agora com tantas coisas? Não sei se ele disse meu Deus, né? Ele ficou se perguntando, na verdade ele ficou se perguntando a si mesmo, o que é que eu vou fazer com tanta coisa? Já sei, vou destruir os meus celeiros, vou construir outros muito maiores. Aí eu vou juntar, aí eu estou garantido. E aí Jesus Cristo arremata no final dessa parábola
depois do encontro deste homem com o próprio Deus, e que ele não passaria daquele momento, não passaria daquela noite. Jesus então arremata dizendo isso no versículo 21, a principal lição dessa mensagem, né? Nós não podemos amar a Deus e as riquezas, nós não podemos cultivar uma relação com Deus se nós cultivamos um caso de amor com o dinheiro, com aquilo que nós podemos ter do ponto de vista material. Nós então aprendemos algumas lições importantes que o autor da nossa lição, Eudir Ribeiro Bandeira, nos apresenta, pensando sobre isso. Então eu queria compartilhar inicialmente com vocês as lições que nós extraímos da revista. A primeira delas é esta, a página 71 ainda. Não reconhecer a Deus em sua vida. Nós precisamos, meus queridos irmãos, reconhecer a presença de Deus, o papel de Deus. Nós seremos classificados como loucos, como insensatos, como inconsequentes, se nós não reconhecemos a Deus, se nós não reconhecemos o papel de Deus na sua vida. Esta é a exortação que Jesus traz no versículo 15 e também no início da parábola, no versículo 16. Leia comigo. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, a partir dessa sua fala, ele conta a parábola, meus queridos irmãos, a partir do que ele está dizendo, a partir dessa declaração dele. A partir do que ele disse, da exortação contra a ganância, ele vai contar a parábola. Vai contar a parábola da terra do homem que produziu muito bem. Mas, meus queridos, será que nosso futuro, será que o nosso presente, será que a nossa vida está segura em nós mesmos? Será que nós não precisamos considerar a pessoa de Deus? Será que nós não devemos considerar a pessoa de Deus? Ou Deus para nós não é importante? Será que nós, ainda que não com os lábios, mas no coração, nós repetimos como tolo, como louco, descrito pelo salmista no Salmo 14, versículo 1? Será que nós somos insensatos a esse ponto de repetir como tolo, Deus não existe? Meus queridos, Deus existe. Aquele homem foi incapaz de reconhecer o poder de Deus, foi incapaz de reconhecer a soberania de Deus, foi incapaz de reconhecer que ele poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Ao invés de pensar em compartilhar o que ele tinha com outras pessoas, em dividir um pouco o que ele tinha com outras pessoas, em abençoar a vida de outras pessoas através dos seus recursos, que nada. Ele não pensou duas vezes em derrubar os seus celeiros, em construir outros maiores, para que ele pudesse ter mais, para que ele pudesse acumular mais, para que ele pudesse se sentir por si mesmo, em si mesmo, mais seguro. Meus queridos, onde está a nossa segurança? A nossa segurança está naquilo que nós temos, a nossa segurança está naquilo que nós podemos acumular, naquilo que nós podemos obter, naquilo que nós podemos buscar para nós. A nossa segurança está em Jesus. Se nós não reconhecemos, meus queridos, a presença de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida, nós seremos loucos, seremos insensatos. Um dia seremos recolhidos à presença de Deus, um dia seremos chamados à presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Tudo, absolutamente tudo que nós temos aqui, tudo, tudo, tudo. Essa cadeira, essa câmera que está me filmando, computador, o carro, tudo, tudo, todos os meus bens, todos os meus títulos, tudo, tudo vai ficar aqui. Esse copo de água que eu acabei de tomar, esse copo é classificado como um copo descartável. Todas as coisas criadas, materiais, todas as coisas materiais criadas pelo homem, um dia vão ficar aqui. Um dia serão descartáveis. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como loucos, como insensatos, como inconsequentes? Ou considerando a presença de Deus e o dia em que Ele vai nos chamar para estar na sua presença? A segunda lição que a revista nos traz, meus queridos, é a seguinte:
Se nós não estamos dispostos a ajudar o pobre em suas necessidades, seremos classificados como tolos, como loucos, como insensatos. Insensato é aquele que pensa só em si. Insensato é aquele que trabalha só para si. Insensato é aquele que só pensa nos seus interesses. É aquele que é egoísta por natureza. Aliás, deixa eu refazer essa frase. Todos nós somos egoístas por natureza. Mas o insensato é aquele que permanece no seu egoísmo. É aquele que prevalece no seu egoísmo. É aquele que só pensa em si, só pensa em si e só pensa em si. E se sobrar um tempinho, aí sim, ele continua pensando só em si. Há um ditado na Bahia, que eu aprendi quando morei lá, que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu essa frase? Já ouviu esse ditado? Se você é do Nordeste, talvez você conheça. Essa frase, esse ditado, expressa um pouquinho esse pensamento. Não, eu estou preocupado com meus interesses. Eu quero ficar bem. Eu quero me dar bem. Eu quero ter o que eu preciso. Eu quero satisfazer as minhas necessidades e também as minhas vontades. Eu não estou muito preocupado com as outras pessoas, cada um se vira. Não, nós vivemos num meio altamente liberal do ponto de vista da economia. É o liberalismo, é o capitalismo selvagem. Cada um por si e Deus por todos. Este é o pensamento que é alimentado pelas pessoas de um modo geral. E eu não estou dizendo aqui, meus queridos irmãos, nós temos que pegar tudo que nós temos e dar para as pessoas. Entregar para as pessoas. Vender tudo que nós temos e passar para o nome das pessoas. Eu não estou dizendo nada disso. Nós acabamos de falar que a Bíblia está repleta de textos e de personagens cujas vidas acumularam posses. O grande problema não é acumular posses. O grande problema não é acumular recursos. O grande problema não é querer, não é desejar ter uma vida tranquila e segura também pelos recursos que se pode ter, que se pode oferir. O problema não é esse. O problema é, o nosso coração está nisto. O nosso coração está de tal forma colocado nisso que nós somos incapazes de pensar na possibilidade de ajudar outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Note o pano de fundo através do qual, ou a partir do qual, Jesus falou estas palavras, ou contou essa parábola. Estava vindo de uma disputa, de uma interlocução, de uma disputa por causa de uma herança. E é interessante que Jesus ele não dá resposta àquele questionamento, àquela pergunta, ele não dá resposta. Ele se volta para a multidão e faz a exortação para a multidão. A única resposta que ele dá é dizer assim, por acaso eu sou árbitro nas suas questões, o que você está falando comigo? Ele não disse nem que sim e nem que não. Mas ele chama a atenção daquela multidão, daquele moço, daquele jovem e de toda a multidão para dizer assim, antes de pensar se os outros estão sendo injustos com você, se os outros estão sendo desleais com você, pense no que você está sendo para as outras pessoas. Em suma, meus queridos irmãos, nós podemos auferir desta parábola é que Jesus está desafiando as pessoas a olharem para si, não olharem para os outros, não é para olhar para a postura que os outros estão tendo em relação a mim, se estão sendo injustos, se estão sendo desleais. Não, é para olhar para a minha postura. O que é que eu estou sendo para os outros? Estou agindo com justiça? Estou agindo com lealdade? Eu estou me preocupando com a necessidade da pessoa que está do meu lado? Com a dor da pessoa que está ao meu lado? Eu não me preocupo com isso. Só me preocupo em ter, em acumular. Só me preocupo comigo, com o meu lado, com a minha satisfação, com as minhas necessidades. Sabe? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, pensar no outro é um esforço grande. Um esforço grande. Até pela questão dos protocolos de saúde e de segurança. A gente fica incomodado de ter que sair com máscara para todo lugar, de ter que fazer isso, fazer aquilo, higienizar tudo. Eu sei que isso incomoda a nós, nos incomoda. Mas nós fazemos tudo isso porque nós estamos preocupados, claro, óbvio, com a nossa saúde em primeiro lugar, mas também com a saúde das outras pessoas. Você faz isso? Você procura olhar atentamente para a necessidade daqueles que cercam você? Aqui o texto está se referindo claramente à pobreza material. Mas é aqueles que são pobres espiritualmente estão ao seu lado. Aqueles que são pobres emocionalmente estão ao seu lado.
que é que você tem feito? Você tem ajudado? Você não tem ajudado o pobre nas suas necessidades. Então Jesus Cristo conta essa parábola nos versos 17 e 18. Nós lemos algo interessante. Releia comigo esse texto. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, tudo com ele mesmo, sabe? É um diálogo consigo mesmo, é um monólogo, na verdade. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Você vê, antes de pensar na possibilidade de ajudar alguém, de ser bênção na vida de alguém, fazer diferença na vida de alguém, ele pensou e matutou e tentou encontrar uma forma de poder ter mais, acumular mais. Olha, estava diante dos olhos a resposta. Destruir esses celeiros, que já não deveriam ser pequenos, e construir outros maiores. Apenas isso. Somente isso. Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina diferente, meus queridos irmãos. Em Provérbios capítulo 3, versos 27 e 28, nós lemos: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Aquele homem poderia reservar um pouco do que havia recebido, do que havia percebido por conta da sua colheita e ajudar as pessoas necessitadas. Tiago 4,17 nos lembra: pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma outra lição que nós aprendemos então, na nossa revista, esta já na página 73, é a seguinte, talvez a mais importante das lições que nós encontramos aqui. O louco, o tolo, o insensato não confia a Deus o destino da sua alma. Nós seremos tolos, nós seremos insensatos, nós seremos inconsequentes se nós não confiamos a Deus o destino da nossa alma. Você já confiou a Deus o destino da sua alma? Como é que eu faço isso, pastor? Confessando a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A única forma de nós entregarmos a Deus o controle da nossa alma, da nossa existência, da nossa vida, é confessarmos a Cristo como Salvador. Somente assim. Somente assim. E o rico, então, todo bonachão, porque estava acumulando, estava tendo muitos recursos, continuou no seu arrazoado consigo mesmo, no versículo 19, dizendo: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas olha o que diz o versículo 20. Olha a força do versículo 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, a sua alma lhe será requerida em algumas versões. Então, quem ficará com o que você preparou? Lembra que eu falei? Tudo isso aqui um dia vai ficar. Isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar. Isso aqui já está ficando, não tem mais água, já vai ser descartado. Relógio vai ficar, carro vai ficar, casa vai ficar, tudo vai ficar. Tudo. A sua alma pertence a quem criou, ao Criador. E depois da vida aqui, só tem dois destinos. Ou a salvação eterna, a vida eterna, ou a perdição eterna. Quem adora o dinheiro não pode desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Ezequiel capítulo 18 tem um texto muito interessante. Gosto muito desse texto. Leia comigo o que diz. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam.
Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Nosso espírito, a nossa alma, pertencem ao Criador. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Se nós vivemos uma vida de pecado, se nós vivemos como loucos, como insensatos, afastados de Deus, renegando a Deus, não confiando a Ele a nossa vida, a nossa existência, o destino da nossa vida, nós iremos enfrentar a ira de Deus. Nós iremos enfrentar o juízo de Deus sobre a nossa vida. Diferente de alguém que coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Que tem dinheiro, que se vale do dinheiro, que usa o dinheiro, mas que tem Deus como Senhor, e não a mamão, e não o dinheiro. Assim, você é insensato ou você é sensato? Você vive com sensatez ou de forma irresponsável? Como é que você tem vivido a sua vida? Se nós não abrimos espaços para a ação de Deus na nossa vida, se nós não nos dispomos a ajudar, a abençoar pessoas, e principalmente se nós renegamos a graça de Deus na pessoa de Jesus, somos loucos. Mas nós podemos não sê-los. E devemos não sê-los. E Jesus fala à multidão para que não sejamos. Tenham cuidado. Estejam alerta. Afugentem a ganância. Fujam dela. E busquem uma vida altruísta. Uma vida santa. Uma vida digna. Uma vida que abençoa. Na medida que também é abençoada pelo Senhor. Quero comentar algumas outras coisas com vocês. Que nós possamos pensar sobre a riqueza desta parábola para as nossas vidas. Quero comentar a partir das contribuições de um teólogo norte-americano chamado Klyne Snodgrass, que escreveu um livro muito interessante, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Eu gostaria então de comentar algumas contribuições do pensamento de Snodgrass para as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero comentar é a seguinte: há uma estrutura na parábola, uma estrutura que é interessante a gente pensar de como ela está disposta ali no Evangelho de Lucas, entre os versos 13 e 21. Então nós temos primeiro, nessa estrutura, os versos 13 e 14, e apresentam a ocasião. Por que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola porque ele foi provocado por este jovem que do meio da multidão surgiu, brotou e pediu que ele falasse algo em relação à herança, que o irmão dele não queria dar a herança para ele. Essa é a ocasião da parábola. Depois, no versículo 15, nós temos a resposta de Jesus. Resposta que ele dá à multidão. Ele primeiro, tudo bem, ele responde também ao jovem, dizendo assim: vem cá, quem me constituiu como juiz sobre você, como árbitro? Nada a ver com isso. E depois ele respondeu à multidão, aproveitando o gancho, para falar sobre a questão da ganância, para falar sobre a questão da avareza. Os versos 16 a 20, então, nós temos a parábola propriamente dita. Né? A parábola que é contada, como o louco se comporta, como ele conversa consigo mesmo, como ele decide fazer uma ação megalomaníaca, até que nós chegamos no versículo 21, onde está o ensino apresentado. Aquilo que Jesus quer, então, dizer para aquela multidão, para aquelas pessoas, é o ensino da parábola. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A parábola, meus queridos irmãos, ela enfatiza uma coisa interessante. É interessante que o campo prosperou. O campo que aquele homem deixou a sua colheita, o seu cultivo, aquele campo prosperou. Mas
a vida daquele homem não estava prosperando. A vida daquele homem não estava prosperando. O seu campo estava prosperando, mas a sua vida não. Por quê? Porque ele estava sendo insensato, porque ele estava sendo louco. Essa então é a estrutura da parábola e nós percebemos que a partir daí, a partir desse gancho, Jesus Cristo conta essa história para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam procurando, né, pela sua palavra, que estavam querendo ouvir alguma coisa a respeito de Jesus. Aquele irmão, uma coisa também interessante, meus queridos, é que aquele irmão que estava ali conversando com Jesus, que estava questionando o seu outro irmão, se você olhar detidamente para os versos iniciais, aquele rapaz disse assim: o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Diz a ele que divida a herança comigo. Então, não fica claro aqui se o irmão mais velho, possivelmente o irmão mais velho, é quem detinha o direito de poder gerir a herança. Inclusive, o texto bíblico de Deuteronômio capítulo 17, que regula essa questão da herança, Deuteronômio capítulo 21, de 15 a 17, que regula essa questão, diz que o irmão mais velho tem direito a uma porção dobrada da herança. Ou seja, a maior parte da herança, duas vezes a que os outros tinham direito, era do irmão mais velho. E ele também poderia manter esses recursos em suas mãos se a família permanecesse morando todos ali. Porque depois da morte do pai, o irmão mais velho se tornava o novo chefe do clã, chefe da família. E se todos permanecessem morando juntos, então a herança não era preciso ser dividida. Todos iriam usufruir daquela herança ali, né? Talvez do ponto de vista ideal, isso era o que deveria acontecer em toda a família, se não houvesse disputa, falando no contexto judaico, tá? Se não houvesse disputa, se não houvesse nenhum tipo de divisão por conta do dinheiro, divisão de relacionamento por conta do dinheiro, talvez esse fosse o estado ideal da cultura e da religião judaicas. Mas nós não sabemos se aquele homem não quis dar a parte da herança que cabia ao seu irmão mais novo, ou se ele não quis dividir além, um pouco mais, já que ele tinha mais, já que ele possuía mais. E então, diante daquela pergunta daquele jovem, Jesus replica daquela forma que nós vimos. Por quê? Era comum naquela época. Era comum que os rabinos, ou seja, os mestres da lei, Jesus era um rabino, que os mestres da lei respondessem a questões como essa, a questões relativas à lei. Como eu disse, esse ensino de como deveria dispor-se da herança de uma família estava presente na lei, Deuteronômio capítulo 21. Então, era comum que as pessoas buscassem os rabinos para poderem falar ou intermediar a interpretação da lei. Mas Jesus se furta a isso. Jesus não se presta a esse papel. O que aquele rapaz queria ouvir dele era dizer assim: não, vai chamar seu irmão aqui que eu vou mandar ele dividir a herança. Porque a lei diz assim: antes de pensar em confrontar o irmão daquele rapaz, e não que ele não merecesse ser confrontado, não é isso que o texto também está dizendo, Jesus confronta primeiro o rapaz. Primeiro aquele irmão que foi falar com ele. Porque muitas vezes, como eu disse, às vezes a gente quer colocar o outro numa situação difícil. A gente quer garantir o nosso. E o outro que corra atrás do seu. E Jesus, ele altera a forma de perceber essa questão, até mesmo da herança, dizendo assim: primeiro você tem que olhar para si. Por que você está brigando por herança? Por que você está brigando por isso? Pelo que você está brigando? O que é mais importante? São os recursos ou são os relacionamentos? São os recursos materiais ou são os relacionamentos? O que é mais importante? Lição preciosa para a nossa vida, para o nosso coração. Agora deixe-me compartilhar uma curiosidade com você, meu querido irmão, a respeito desse texto. Apenas nessa parábola, somente nessa parábola, todas as parábolas contadas por Jesus, apenas nessa parábola, nós temos, meus queridos irmãos,
a pessoa de Deus, Deus, como um dos personagens dessa parábola, um dos atores dessa parábola. Quando nós lemos a parábola, no versículo 20, então, o homem ele vem conversando consigo mesmo. Né? Ele vem tendo aquele momento ali de diálogo consigo mesmo, conversando consigo mesmo. Mas quando chega no versículo 20, é Deus quem fala com o homem. Na parábola. A única parábola de Jesus que isso acontece, contada por Jesus, é aqui. Em que Deus é um personagem da parábola. Deus é um ator da parábola. E é interessante pensar sobre isso, tamanha a força do que Jesus Cristo quer ensinar com essa parábola. Olha, essa questão do amor ao dinheiro, do amor aos bens, incomoda tanto o coração de Deus, que é Ele mesmo quem está falando com aquele homem naquela parábola. Interessante, meus queridos irmãos. Uma curiosidade que às vezes passa despercebido, mas que fala muito ao nosso coração. Bom, o contexto inicial eu já contei um pouquinho para vocês, a questão dos dois irmãos e dessa disputa pela herança que havia e daquilo que a lei de Deus determinava e a busca por Jesus para intermediar essa questão e Jesus dizendo, não é comigo que você vai resolver isso, não sou eu que vou decidir sobre essa questão, mas eu quero lembrar você, tenha cuidado com a ganância. Quero lembrar a vocês, tenham cuidado com a ganância. Se você está pensando só em acumular para si, se isso é mais importante do que a sua vida com Deus, do que a sua vida para com as outras pessoas, tenha cuidado, tenha muito cuidado, porque isso pode ser extremamente prejudicial para você. E aí nós chegamos então, a partir aqui da contribuição de Snodgrass, que escreve este livro que eu citei para vocês, compreendendo todas as parábolas de Jesus, nós chegamos também a alguns ensinamentos interessantes. O primeiro deles, nós precisamos, meus queridos irmãos, evitar a tolice de basear a nossa vida no acúmulo de bens. Precisamos rejeitar isto. É uma tolice, é uma insensatez confiar nos bens materiais, confiar nas coisas materiais. Tolice. Tolice. Simplesmente tolice. Outro ensino muito importante, alguns autores defendem a ideia de que esta parábola não é apenas uma história, sabe? Uma história que exemplifica a forma como nós precisamos lidar com o dinheiro, lidar com os bens. Alguns autores defendem isso, que o ensino principal da parábola é esse. É uma história para exemplificar isso, que é burrice da nossa parte, é tolice da nossa parte. Viver a perspectiva da vida apenas para acumular coisas. Mas há outros autores que comentam esse texto e, na verdade, o tomam como uma parábola que tem uma metáfora a respeito do reino de Deus. E a mensagem, então, defendida nessa parábola seria a seguinte: tomar uma decisão correta quando somos confrontados com a urgência da mensagem do reino proposta por Jesus. A mensagem do reino, o reino iminente, o reino que já está aqui, que ainda não está aqui, é o reino de Deus, o reino dos céus. É o conceito do já e do ainda não, que é discutido na teologia do Novo Testamento. É o reino de Deus que já está aqui e que se estabelecerá completamente quando Jesus Cristo voltar. Então, alguns autores defendem isso, essa parábola é uma metáfora a respeito disso. Olha, você está preparado? Você está preocupado com esse mundo, com as coisas desse mundo? Ou você está preocupado em estar pronto para quando o reino de Deus, na perspectiva futura, se estabelecer completamente na Terra? Sabe, o fim das últimas coisas? Outro ensino que está presente também na ótica de alguns autores que comentam esse texto é a seguinte: aqui nós estamos diante de um juízo sobre Israel. A palavra do rico insensato, para alguns, é uma metáfora do juízo que virá sobre Israel. Aliás, o teólogo Joaquim Jeremias vai um pouco nessa direção, pensa um pouco nessa direção do juízo de Deus, que não apenas sobre Israel, no caso de Jeremias, mas de toda a humanidade, pensando exatamente nessa metáfora de que nós estamos diante de uma parábola que está apontando para o fim das últimas coisas.
para o fim da humanidade, quando da vinda de Jesus, ou da segunda vinda de Jesus. Uma outra lição, meus queridos irmãos, que nós podemos, a partir aqui do auxílio de Snodgrass, no seu livro, depreender a respeito dessa parábola, é acerca do versículo 21. Sabe? O axioma que Jesus Cristo constrói, o ensinamento que ele traz, né? Se nós, relendo o versículo 21, se nós guardamos para nós riquezas, nós não seremos ricos para com Deus. Então, pensando a esse respeito, nós precisamos vencer a possibilidade, vencer o risco de depositar a nossa vida nos nossos recursos. Se lembra quando Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, fala sobre o perigo de nós guardarmos, depositarmos o nosso coração em tesouros que vão correr, que vão se perder, que vão ser roubados pelos ladrões? Ele diz que nós temos que colocar o nosso coração aonde? O nosso tesouro tem que estar onde? O nosso tesouro tem que estar no céu. Nosso tesouro tem que estar nas coisas eternas. Nosso tesouro tem que estar na experiência com Deus. Nosso tesouro tem que estar no Senhor. Uma vida plena, uma vida sensata, uma vida abundante é aquela que deposita em Cristo Jesus, na obra salvadora de Cristo Jesus, na obra redentora de Cristo Jesus, a sua esperança. E não naquilo que nós podemos ter, e não naquilo que nós podemos acumular. Não! Não! A abundância de vida está em Jesus. Lembra lá do texto do Salmo capítulo 14? O louco que diz, o tolo que diz, Deus não existe. Não, não podemos, meus queridos, deixar Deus de fora. Sabe, no Grés diz o seguinte, este homem buscava segurança nos seus bens. Entretanto, os bens de alguém não podem proporcionar segurança. Tampouco a vida consiste dos bens que possuímos. Este homem, diz Snodgrass, é a antítese do ensino de Jesus de que um discípulo deve negar-se a si mesmo e de que quem deseja ganhar a sua vida precisa perdê-la. Então, o que está por trás do ensino de Jesus é a questão da vida. É a ênfase da vida. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É claro que há outros ensinos correlatos, como a própria questão do ensino de dedicar o que você tem a outras pessoas, como nós vimos na revista, dedicar aos pobres, ajudar a quem necessita. Por que acumular tanto? Por que ajuntar tanto? Por que guardar tanto? Quando um belo dia nós seremos recolhidos à presença de Deus e tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Vamos pensar a esse respeito. Não há nada de errado com a riqueza, não há nada de errado em acumular riqueza para si, mas há tudo de errado em depositar a sua fé, a sua esperança, a sua vida, a sua alegria, a sua satisfação, a sua completude nas riquezas, nos bens, naquilo que nós podemos acumular para nós mesmos. O que Jesus Cristo nos ensina nessa parábola, meus queridos, é avaliar de forma constante como tem sido a nossa disposição para com Ele, para com o seu reino, para com a sua vontade. Onde está depositada a nossa alma, a nossa vida? Qual é a razão que nós temos para viver? Qual é a razão que nós temos para existir? Qual é a razão que nós temos para desfrutar da vida em toda a sua extensão? Nós queremos acumular, nós queremos cobiçar, nós queremos ter, ou nós queremos viver na presença do nosso Deus? Queremos ser loucos? Queremos ser sábios? Queremos ser insensatos ou queremos ser sensatos? Queremos ser inconsequentes ou queremos viver uma vida com discernimento das coisas
espirituais no nosso viver. Meus queridos, Jesus Cristo tem vida para nós. Não nos preocupemos com as coisas deste mundo, com as coisas materiais, sabe? Aquilo que é bom, aquilo que é importante, aquilo que é necessário, mas não é o que traz plena satisfação, não é o que traz realização e não é o que traz salvação. Que a nossa vida, que a nossa alma, que o nosso ser estejam em Cristo Jesus. Citando mais uma vez o verso 21, assim acontece. A pessoa se torna louca, se torna insensata. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É louco, é insensato. Que o rico insensato nos ajude a aprender a ser sensatos e a viver sabiamente na presença do nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, mais uma vez, entramos na Tua presença, agradecendo, Senhor, pelo conteúdo da Tua palavra. Podemos ler, que podemos meditar, que podemos refletir neste momento. Continua reverberando no nosso ser, no nosso coração, tudo que nós estudamos. Nos ajuda, Senhor, a alimentarmos uma postura de sabedoria. Ajuda-nos a discernir todas as coisas, ajuda-nos a dar o tratamento correto ao dinheiro, às riquezas, aos bens e também às pessoas que nos cercam. Nos faz altruístas, nos ajuda a olhar para a dor do outro, nos ajuda a abençoar o outro através da nossa vida. Pai, não queremos ser insensatos e loucos. Queremos, ó Deus, viver uma vida plena, não pelas riquezas que temos, mas pela pessoa de Jesus em nosso viver. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não pode roubar e onde está o nosso futuro. O nosso futuro está na eternidade com o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nos ajuda a vencer toda a ganância, toda a cobiça, toda a avareza, para que possamos, Deus, viver uma vida em paz, uma vida que distribui, uma vida que doa, uma vida que partilha, uma vida que glorifica o Senhor através da nossa vida. É assim que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco nesta aula, que ela possa ter ministrado o seu coração através da palavra de Deus. Fica com Ele, com o Senhor.